Hoje estava olhando para esses peixes e me lembrei de um texto chamado A Liberdade de Ver os Outros, do escritor David Foster Wallace. O texto começa com dois peixinhos que estão nadando juntos e cruzam com um peixe mais velho nadando em sentido contrário. E aí ele os cumprimenta e diz assim: "Bom dia, meninos! Como está a água?" Os dois peixinhos nadam mais um pouco até que um deles olha para o outro e pergunta: "Água? Que diabo é isso? O que ele quer dizer com isso?" E o que quer dizer o autor com este texto? O David Foster Wallace quer dizer que todas as nossas experiências têm sempre um ponto central absoluto: nós mesmos. O mundo que está aí na sua frente para ser experimentado, ou atrás, à esquerda, ou à sua direita, na sua TV, no seu monitor, ou nas suas páginas, onde for, sai sempre a partir do nosso ponto de vista, do que nós achamos. Os pensamentos e sentimentos dos outros precisam achar um caminho para serem captados, enquanto o que a gente sente, passa e pensa é imediato, urgente e real. E assim o autor explica que, às vezes, a realidade mais presente, mais vital, aquela que está sempre na cara da gente, costuma ser a mais difícil de ser reconhecida, justamente porque estamos sempre vendo os outros com os nossos olhos. E temos muito mais para ver. Somos livres para ver os outros com os olhos deles, com as suas memórias, histórias e narrativas. E aí é possível ver e entender sempre muito mais. Por isso que a gente aqui foca na leitura. E é justamente o que trata este texto, A Liberdade de Ver os Outros, que me fez lembrar na nossa leitura de hoje. A tradição oral é considerada a base da transmissão do conhecimento entre gerações dentro das comunidades indígenas. Foi por meio das narrativas orais que os povos nativos mantiveram seus laços e seus costumes. Neste livro, Olívio Gecup reúne 4 histórias que foram passadas de geração em geração e vem encantando a todos que as leem. Vamos nos encantar também com Conversa de Fim de Tarde, de Olívio Gecup, com ilustrações de Rodrigo Mafra. Sabe de uma coisa? A gente tem muito que aprender com os povos originários. Vamos lá? Foca na leitura! Atenção, atenção! Está no ar mais um episódio de Foca na Leitura. No episódio de hoje, Conversa de Fim de Tarde, de Olívio Gecup, com ilustrações de Rodrigo Mafra, da editora Ciranda Cultural. Olá, tudo bem? Eu sou Daniele Garcia e você está no Foca na Leitura. Hoje vamos conhecer uma obra chamada Conversa de Fim de Tarde, de Olívio Gecup, com ilustrações de Rodrigo Mafra, da coleção Ciranda na Escola, da editora Ciranda Cultural. Parabéns, Ciranda Cultural! Parabéns, Olívio Gecup! Parabéns, Rodrigo Mafra! Vamos lá? Conversa de Fim de Tarde. Nesta tarde, eu estava em casa observando meus filhos, Jeguaca e Quaraí, brincarem de subir na árvore, enquanto Tupã tocava um pouco a rabeca. Como ele queria muito aprender a tocar, arrumaram uma rabeca de um guarani da aldeia Boa Vista, em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Dizem que ele é um dos melhores na construção do instrumento. A rabeca é feita com madeira tirada da própria aldeia, mas precisa ser bem feita para ter boa afinação. Eu tinha certeza de que logo Tupã aprenderia. No dia a dia da aldeia, as crianças aprendem aos poucos ao observarem os adultos tocando. E como todas as noites acontece o ritual na Upi, quando escurece, todos se reúnem ali e entram em contato com os instrumentos naturalmente. Já eu não aprendi a tocar nada. Quando era criança, tentei, mas não tenho habilidade para isso. O que aprendi mesmo foi contar histórias, e hoje contei uma para meus filhos em casa de manhã. Ela é mais ou menos assim.
verdadeiro destino da pequena coruja. Certa vez, uma coruja fez um ninho em uma árvore para botar seus ovinhos. Alguns dias depois, ela colocou alguns ovos e começou a chocá-los. Depois, os filhotes nasceram. A mamãe coruja teria de arrumar algum alimento. Então foi ela caçar insetos para a sobrevivência dos filhotes. Por azar, entretanto, o dia não estava bom. Chovia e ventava muito. Quando a coruja-mãe voltou para o local onde estava o ninho, não o encontrou mais, porque ele havia caído no chão. Preocupada, a pequena coruja voou até onde estava o ninho e notou que um dos filhotes estava morto. A pobre ave chorou muito por ter perdido um dos seus. Ela também percebeu que um dos pequeninos havia desaparecido completamente. Assim, resolveu voar por todos os cantos da floresta em busca do filhote, na esperança de encontrá-lo com vida. Depois de muito procurar, a pequena coruja teve uma boa surpresa. Ele estava dentro do buraco do tatu. Como o local estava vazio, ela resolveu criar o filhote ali mesmo. Com o tempo, o filhote foi crescendo forte e feliz. A mamãe coruja teve então uma ótima ideia. Decidiu colocar seus novos ovos no buraco do tatu. Pensou que se tratava de um lugar seguro, pois era um bom abrigo para ventos, chuvas e outros problemas. Em seguida, ela contou ao filhote todos os problemas que tivera com aquela ninhada. Explicou-lhe também que todas as aves crescem e que, quando isso acontece, cada uma segue seu instinto e seu destino. Minha filha, disse a coruja-mãe, chegou a hora de você também seguir o seu caminho e partir. Mas, mamãe, protestou a jovem coruja, gosto tanto deste cantinho, vivo aconchegada e contente no buraco do tatu. Filha, você nasceu ave e essa é a sua natureza. Se você viver como um tatu, não será feliz. Você pertence às árvores, ao céu, à noite. Vá e siga o seu destino, mesmo que agora ele lhe traga sofrimento. A pequena obedeceu. Sentiu uma tristeza grande, mas quando chegou a noite, ela gostou do mistério das árvores. Percebeu que a mãe estava certa. A felicidade de cada um reside em ter coragem de seguir seu verdadeiro destino. Enquanto Tupã ficava sob uma bela árvore que fazia sombra, pois estava muito calor naquele dia, ele tocava meio desafinado, mas eu sorria cheio de orgulho de ver a vontade que ele tinha de aprender. De repente, o jaguar, que é muito comum nas aldeias e toda a família tem um ou mais, começou a latir. Então, minha mulher, Querechu, veio até onde estávamos. Juruá-Queri! Disse ela, anunciando que algumas pessoas se aproximavam. Olhei e vi o Caraí. Meu enteado vinha com eles. Disse que queriam falar comigo. Bom dia, Quejupe. Não sei se você se lembra de nós. Estivemos aqui há alguns meses e viemos passear na aldeia mais uma vez. Sim, estou lembrado. Só não lembro o nome de vocês. São estudantes, não é mesmo? Somos sim. E você lembra? Que bom! Um deles se apresentou novamente dizendo se chamar Carlos e o outro era Alberto. Na aldeia há muitas árvores e ao lado da casa pode-se ver uma grande que se chama Ingá. Ela dá frutos dos quais as crianças gostam muito, assim como os pássaros maiores, como o tucano, o periquito, o papagaio, o pombo e muitos outros. Os frutos servem como alimento e nos dias de calor as sombras da árvore ajudam a casa a ficar mais fresquinha. Convidei-os para se sentarem perto dela, já que havia uma bela sombra nesse momento. Nós nos sentamos ali no chão mesmo, pois como havia muita grama, eles não se incomodaram.
Preparei o chimarrão numa cuia simples, não comprada na cidade, mas de cabaça, nascida aqui na aldeia mesmo. A cabaça é um instrumento muito usado para fazer o conhecido chocalho, tocado com frequência no Opi à noite, nos cantos tradicionais. O chimarrão é muito consumido nas aldeias guaranis do Rio Grande do Sul ao Paraná. Em São Paulo, algumas não o utilizam. Já em Mato Grosso do Sul é chamado de tererê, preparado com outro tipo de erva e servido frio. Até o povo da cidade o bebe. É tão bom ver um costume indígena usado por não indígenas também. Tomar chimarrão é um hábito praticado pelos nossos antepassados, desde antes de os Juruá-Queri chegarem aqui, nestas terras que ainda não tinham o nome de Brasil. Elas só foram chamadas assim mais tarde, em homenagem a uma árvore conhecida como pau-brasil. É uma árvore linda, pena que atualmente existam poucas no país. Mas eu nem sabia se os dois estudantes gostavam de chimarrão, por isso tomei primeiro e só depois o ofereci. Carlos admitiu que, na verdade, nunca o havia experimentado, assim como Alberto. Então é bom vocês tomarem. Só que a água é quente e é muito amargo. Precisa tomar com jeito, mas se beberem sempre, logo se acostumam. Carlos tentou experimentar. Estava quente. Em seguida, Alberto provou também, e ambos o acharam muito amargo. Fiquei contente ao ver os dois provarem, e no meio da conversa, Carlos perguntou: "O chimarrão é uma das culturas mais fortes dos gaúchos?" Eu refleti sobre o que ele disse e respondi: "É uma das culturas guaranis que mais preservamos. Os gaúchos se adaptaram a ela." "Como assim?" estranhou Alberto. Bebi mais um pouco de chimarrão e expliquei. O chimarrão é bebido pelos nossos antepassados antes de existirem juruás aqui no Brasil. De fato, os gaúchos ganharam a fama com o chá, mas é importante que os brasileiros saibam quem iniciou seu uso, porque isso valoriza o nosso povo. Existem muitas outras coisas que têm origem indígena, mas a sociedade não sabe. Por exemplo, o churrasco também é tradição dos nossos antepassados. A diferença é que ele foi modernizado. Ofereci mais chimarrão e, mesmo sentindo o amargo, eles o aceitaram e beberam. Talvez estivessem gostando tanto da conversa que nem perceberam o amargor, ou quem sabe ficaram com vergonha de não aceitar. Minha esposa, Querechu, ficou ao nosso lado, apenas prestando atenção no que conversávamos. As crianças tinham saído para nadar na represa. Aliás, todos os dias, nesta época de calor, quase todas as crianças e os jovens vão nadar. O clima abafado nesta região não é fácil, mas a represa faz com que todos se divirtam um pouco e, ao mesmo tempo, refresquem o corpo. Já outros garotos preferem ir para a represa para pescar. Quando conversamos sobre isso, Carlos riu e disse: "Pois é, o costume de nós, não indígenas, de tomar banho veio dos indígenas. Dizem que os portugueses não gostavam de se banhar todos os dias porque na Europa faz muito frio. Estando no Brasil, no entanto, viam os indígenas se banhando muito nos rios, neste clima tropical e quente, principalmente no Nordeste, e isso mudou tudo." Eu ri ao ouvir aquilo, mas Carlos tinha toda a razão. Eu lembrei que hoje muitas aldeias sofrem por morar em áreas que têm rios sujos, poluídos, onde não há nem peixe para pescar. Isso porque muitas pessoas da cidade e as próprias indústrias jogam lixo ali. Que pena que não sabem cuidar do que é bom e de todos. Mas acredito que um dia a sociedade acordará e cuidará melhor de nossos rios. O melhor bem que Nhanderu nos deixou. A represa que passa ao lado da nossa aldeia é a Billings. Aqui na aldeia ainda é possível nadar, mas nas regiões de São Paulo temos dó de ver o estado dos rios. Você tem razão no que disse.
O hábito que os portugueses passaram para seus descendentes já nascidos no Brasil foi por terem visto nossos parentes indígenas tomarem banho e nadarem sempre. Como agora. Neste momento, se você for à represa, verá muitos deles nadando e só sairão de lá ao escurecer ou um pouco antes disso. De repente, minha esposa entrou em casa. É uma casa simples, de pau a pique, barreada por fora, para ajudar a refrescar o interior durante a época de calor e aquecê-lo nos dias frios, além de evitar a entrada de pernilongos que costumam aparecer no verão. Logo, ela voltou com o petiguá, que é produzido na aldeia e utilizado como objeto sagrado e para espantar coisas ruins, como a inveja. Ela se sentou no mesmo lugar e continuou prestando atenção ao que dizíamos. Alberto reparou no objeto e perguntou de que madeira era feito. É nó de pinho, a árvore conhecida como araucária, que ocorre muito no estado do Paraná, na região sul. Como vieram para conversar e queriam ouvir histórias, eu comecei a explicar. O petiguá é comum em muitas etnias, desde o Brasil até os Estados Unidos, e gostaria de dizer a vocês dois que não sei qual foi o povo da América que o criou, mas garanto que não foram os suíços. Carlos pareceu refletir por um momento e então comentou. Interessante saber isso. Eu já tinha ouvido a explicação de que foram os indígenas que inventaram o cachimbo, mas aprendemos que foram os suíços. Alberto completou. É importante termos conhecimento sobre as questões indígenas para podermos contar aos outros. A tapioca, por exemplo, foi inventada pelos indígenas, mas a maioria dos brasileiros acha que foi criada pelos negros na Bahia. A rede, usada principalmente no norte e no nordeste, também foi invenção dos indígenas. É verdade, concordei alegre por ouvir aquilo. A tapioca é uma das coisas que mais se comem nas aldeias, mas é conhecida como um biju. Foi bom você ter lembrado disso. Os minutos foram passando e a conversa estava muito boa. Mas comentei que precisaria ir até o mato, pois precisávamos de lenhas para preparar o jantar. Eu disse que eles poderiam ficar ali tranquilos e me aguardar, mas Alberto falou. Não sei se você se incomodaria, mas gostaríamos de ir para a mata também e ajudar se for possível. É claro que podem ir, respondi. Fico até contente que queiram vir junto. Em seguida, peguei um quicheguaçu e o amolei para facilitar o corte das madeiras secas que ficam no chão. No caminho, eles iam perguntando algumas coisas e diziam que seria gostoso morar no meio da mata por causa do silêncio e da tranquilidade. Na verdade, eles estavam certos, mas esse silêncio é bom para nós que estamos acostumados, porque as pessoas da cidade têm seu próprio ritmo, seguem uma rotina mais acelerada. Passear em um ambiente assim é agradável, mas se fossem morar aqui, na maioria dos casos, elas sofreriam para se adaptar. Já nossa rotina é sempre esta, então para nós é normal. Conforme eu ia andando e achando alguma madeira boa, eu a cortava, e os dois iam me ajudando, colocando umas próximas das outras. Depois eu formei um feixe e o amarrei com imbira, um cipó comum aqui na aldeia, bastante usado para amarrar coisas sempre que precisamos. Fiz um feixe para cada um, mais leves que o meu, porque eu já estava acostumado a fazer isso todos os dias, mas sabia que eles se cansariam no caminho. Na volta para casa, os dois Juruá-Queri observavam tudo e perguntavam muitas coisas sobre a nossa vida na aldeia. Eu respondia a tudo, porque é bom que as pessoas aprendam um pouco da nossa cultura. Só assim, elas nos entenderão e nos valorizarão. Ao chegarmos, meus meninos já tinham retornado da represa e continuavam brincando, cada um inventando algo com que se divertir. Na aldeia, as crianças vivem brincando, não ficam paradas. Até os estudantes perceberam e elogiaram esse comportamento, dizendo que é bom para a mente e para a saúde. Um pouco mais tarde, as crianças se aproximaram e pediram para eu contar uma história. E enquanto a mulher preparava a janta,
Nós nos sentamos todos ao lado de uma pequena árvore frutífera comum aqui na aldeia, uma pitanga. Então eu comecei a contar. História do Teju. Havia um Teju que morava em sua toca e havia um Caí que sempre vinha visitá-lo. Mas o Teju era meio surdo e não ouvia bem o que o amigo dizia, portanto ficava desconfiando que se tratasse sempre de alguma gozação. Certo dia, o Teju foi caçar. Bem nesse dia, o Caí aproveitou que ele havia saído e resolveu aprontar uma das boas. Assim que entrou na toca, espalhou muita sujeira, criando uma grande bagunça. Depois de provocar toda a confusão, foi para onde vivia, no meio das árvores. Quando o Teju chegou em sua toca, ficou muito triste porque viu tudo destruído e sujo, mas desconfiou de que seria o Caí quem teria feito toda aquela malandragem. Ele disse consigo: tenho certeza de que foi aquele Caí que veio aqui fazer esse estrago. Mas por que se nada lhe fiz? Vou me vingar. O Teju arrumou sua toca e a deixou limpa e tranquila como antes. No dia seguinte, ele se levantou e ficou pensando no que faria. Não deu outra. Para se vingar, foi até a moradia do Caí, que ficava em cima de uma árvore. Ao chegar lá, notou que no local havia muito capim seco e pensou em incendiar o lugar. Em seguida, acendeu uma imensa fogueira. Quando Caí viu aquilo, ficou sem saber o que fazer. Ele se assustou tanto que não conseguiu nem se afastar das chamas. Aliás, tinha verdadeiro pavor do fogo. Então, começou a se lamentar e a pedir perdão ao Teju, prometendo que nunca mais faria estripulias contra ele ou outros animais. Foi a vez do outro de se arrepender. Percebendo que o amigo estava tão assustado e arrependido, ajudou-o a apagar o fogo. E assim a calma e a amizade voltaram a reinar. Terminada a história, eles disseram que precisariam ir embora antes de escurecer. Sugeri que dormissem na aldeia mesmo. Eu poderia preparar 2 redes para eles. Claro, concordou Carlos. Será um prazer. Mas não será como na cidade, pois o lugar aqui é simples. Vou preparar uma das redes que tenho para visitas. E mais tarde poderemos passear pela aldeia para conhecer melhor o nosso povo. Obrigado, disse Alberto. Então Carlos comentou: foi muito bom ter ouvido a história que você contou para as crianças. Pude perceber que precisamos valorizar mais os povos indígenas, que nos têm deixado tanto como herança e nem sabemos. São vários os exemplos. Nomes de pessoas e de cidades: Itanhaém, Itapecerica, Itaoca, Itaporanga, Itajaí, Ibirama, Ibiporã, Paramirim. Nomes de rios: Tietê, Paraná, Tibagi, Caí. Nomes de pessoas: Jurandi, Tainá, Jandira, Iracema e diversas outras coisas. Sem falar no conhecimento sobre ervas medicinais, sobre a culinária, que apreciamos e pensamos que se originou dos europeus. É verdade, concordei. Depois fui passear pela aldeia, para que eles a conhecessem melhor. Puderam ver algumas pessoas que eu apresentava uma a uma. Já outros passavam direto. É que alguns não entendem português, são tímidos e só cumprimentam com gesto. Em seguida, retornamos para casa e jantamos ao lado da fogueira. Era noite, uma noite linda, estrelada e com a lua clareando a floresta. Depois do jantar, Alberto comentou que gostava muito de ver que o povo indígena tem o hábito de contar histórias para os filhos e disse que admira muito ver isso acontecer até os dias de hoje. Completou falando sobre a importância da história oral. Pena que na cidade não se vê o povo fazer o mesmo com frequência. Por isso eu gostaria de saber se você se importaria de contar mais uma história para as crianças. Eu adoraria ouvi-la também. Claro, eu posso sim. Contarei a história do Caí. O Caí vivia no meio da floresta e tinha a fama de espertalhão. Certa vez, resolveu fazer das suas artes. Aproximou-se de uma senhora já bem idosa que não escutava e enxergava mal. Essa velhinha sempre ia levar chipa para os outros indígenas quando eles estavam trabalhando. O Caí
A observava todos os dias quando ela fazia isso. Até que teve uma ideia. Decidiu comer os bolos que ela preparava. Assim, cavou um buraco bem ao lado de onde a velhinha passava. Deitou-se dentro dele e deixou a cauda para cima, de modo que a velhinha tropeçasse nela. De fato, aconteceu exatamente isso. E quando a senhora caiu, derrubou os bolos conforme ele havia planejado. Em seguida, o Caí pulou na árvore e fugiu com tudo. A partir deste acontecimento, ele resolveu sempre repetir a ação. Todas as vezes que sentia fome, ia ao mesmo local e preparava a armadilha. Certo dia, a velhinha, já cansada de sempre cair e perder tudo o que havia feito, decidiu pensar numa solução, descobrir o que sempre a derrubava. Para isso, levou um pedaço de pau grosso. Antes de tropeçar, ela bateria no que quer que fosse até cortá-lo para que nunca mais lhe atrapalhasse o caminho. Chegando ao local onde sempre caía, a velhinha parou. Fez uma pausa, ajoelhou e ficou passando a mão no chão. De repente, encostou em algo que parecia um galho fino e comprido. Foi quando puxou o misterioso obstáculo que a atrapalhava. Para o seu espanto, a velhinha ouviu o grito do Caí. Então era você que sempre me derrubava, só para comer as minhas chipas, seu danadinho. Assustado, o Caí fugiu de cauda cortada. Nunca mais ele ficaria no caminho de alguém. Já no outro dia, depois do chimarrão, eles foram embora e eu fiquei feliz por mais uma conversa de bom aproveitamento. Se Nhanderu me deu sabedoria, então cabe a mim compartilhá-la. Acredito que seja uma forma de defender nosso povo pela palavra falada, a nossa sabedoria oral. Aivete! Aqui nós temos um glossário. Aivete é um obrigado, um agradecimento. Jaguá é um cachorro. Juruaqueri, os não indígenas. Caí, macaco. Quixeguaxu, facão. Mbiju, iguaria feita de farinha de mandioca. Nhanderu, Deus para os guaranis. Opi, casa de reza. Petiguá, cachimbo. Chipa, tipo de bolo feito na aldeia. Agora vamos conhecer um pouco sobre os autores deste livro. Não se esqueça que este livro que nós vimos hoje se chama Conversa de Fim de Tarde, da coleção Ciranda na Escola, da editora Ciranda Cultural. O livro é de Olívio Jecupi, com ilustrações de Rodrigo Mafra. Vamos conhecer um pouco agora sobre os autores. Vamos lá? Olívio Jecupi nasceu em 1965, de origem guarani, na cidade de Novo Itacolomi, no Paraná. Em 1988, começou a estudar filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e vendia artesanato para custear os estudos. Mais tarde, mudou-se para São Paulo, onde retornou os estudos na Universidade de São Paulo. Em seus livros, ele aproveita a tradição oral, escrevendo as histórias do seu povo. É palestrante, escritor e já publicou mais de 20 títulos. Parabéns, Olívio Jecupi! Agora vamos para Rodrigo Mafra. Sempre fui levado pelo desenho a conhecer novos mundos, levado por formas e cores, passeio fazendo amigos. Levado pela enxurrada, eu viro um barco. Pelo nariz, sou levado a um cheiro gostoso. Levado pela música, chego ao topo do mundo. Levado pela imaginação, eu viro tudo. Este é o Rodrigo Mafra. Parabéns, Rodrigo Mafra! Eu sou Daniele Garcia e você está no Foca na Leitura.
bacana a leitura.